A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Amém, irmãos? A paz. A palavra de Deus, no livro de Efésios, diz que nós, maridos, temos que amar as nossas esposas tanto quanto Jesus Cristo amou a sua igreja. Muito difícil amarmos como Jesus amou, como ama. Mas, nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, vai nos relatar um marido que amou muito a sua esposa. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Um marido que muito amou a sua esposa. O nome desse homem era Eucana. Quando nós lemos o livro de Samuel, nós só atentamos para a vida de Samuel, de Ana ou até mesmo de Davi. Mas esse personagem, ele foi muito importante na história do povo de Deus. Por quê? Porque ele amava muito a sua esposa Ana. E nós vamos observar nesse texto. Por quê que ele amava tanto a sua esposa? Em primeiro lugar, nós podemos observar que Eucana amava muito a sua esposa Ana, mesmo sendo ele uma pessoa que tinha os seus defeitos. Só Jesus é perfeito. Só Jesus pode amar de uma maneira perfeita. Mas Eucana, apesar de todos os seus defeitos, das suas imperfeições, assim como eu, assim como todas as pessoas, ele amava muito a sua esposa, Ana. Nós podemos mencionar aqui o problema de Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Naquele tempo era permitido. Nós não vamos discutir essa questão teológica de que no Antigo Testamento havia a bigamia ou a poligamia, se era permitido ou não. Mas o fato é que ele não era perfeito, ele tinha os seus problemas, ele tinha lá uma outra esposa. Às vezes, mulher, você cobra do seu marido a perfeição. Não existe marido perfeito, mas vai existir sempre homens capazes de amar as suas esposas como Eucana. Entenda o seu marido, compreenda e aceite os seus defeitos. É interessante a gente observar que quando nós começamos um namoro, seja o homem, seja a mulher, nós começamos o namoro olhando, observando as qualidades do companheiro ou da companheira, as virtudes. Todo mundo começa um relacionamento olhando para as virtudes. Mas o casamento só é mantido a partir do momento em que ambos são capazes de tolerar os defeitos um do outro. Eucana amava a Ana, mesmo sendo ele imperfeito. E a Ana aceitava esse amor. Em segundo lugar, nós podemos observar na história de Eucana. Eucana amava muito a sua esposa, mesmo sendo ela imperfeita. Observe bem que Eucana era imperfeito, mas também Ana não era perfeita. Qual era o problema de Ana? Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Não que isso fosse um defeito, ou que é um defeito nos dias de hoje, mas naquele tempo era uma situação de humilhação, a mulher não poder ter filhos. Ela não era perfeita, podemos dizer assim. Irmãos, nós também, maridos, temos que amar as nossas mulheres, apesar dos seus defeitos, apesar do seu jeito. Tem mulher que fala muito, tem mulher que fala pouco, tem mulher que é mais ansiosa, tem mulher que é mais tranquila.
Isso cabe de cada uma delas. É a personalidade de cada uma. Mas Eucana, mesmo Ana sendo estéril, e nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, nós podemos observar que ele vai fazer uma linda declaração para Ana. Ana estava lá triste, porque ela não podia ter filhos, e a outra esposa, Penina, de Eucana, ela tinha filhos e ela zombava de Ana, e Ana se sentia humilhada, não queria comer, estava triste, estava aborrecida, e Eucana então a consola dizendo: olha, você é muito melhor do que muitos filhos. Sim, olha para você ver o quanto que Eucana amava sua esposa. Ela tinha esse problema, assim como sua mulher pode ter problema, e ela estava numa situação de adversidade, ela estava enfrentando esse problema, era zombada, e ela tinha um desejo enorme de ser mãe, mas não podia por causa do seu problema. E Eucana a consola. E isso é um exemplo para nós que somos maridos. Você deve amar a sua esposa. Não zombe, não critique. Pelo contrário, observe as suas qualidades, suporte os seus defeitos e tente crescer junto com ela. É o que Eucana fez. Nem sempre a mulher está bem. A gente observa que a vida é como a onda do mar. Ora a pessoa está para baixo, ora a pessoa está para cima. E nós estamos vivendo situações de adversidades. Aí a gente vê muito marido espancar a sua esposa porque está em casa, está nervoso por causa dos negócios e tal, e desconta na esposa. Não espanque, ame. Escolha o caminho do amor, não o caminho do ódio, não o caminho da ira, marido. E se a sua esposa estiver tristinha, aborrecida, faça um carinho, ame a sua esposa, como Eucana, que a consolou naqueles tempos de adversidades. Sim, nós vivemos tempos difíceis. Eucana amava muito a sua esposa. Sim, como ele amava. Olha nessa declaração que nós fizemos. Aí, a declaração bíblica, repetindo o versículo que minha esposa leu. E Eucana dizia para Ana: você vale mais do que 10 filhos. Você vale para mim mais do que tudo. E diz a palavra de Deus que Eucana amava tanto a Ana, que quando eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, ele dava porção dobrada para sua esposa Ana, no sacrifício e na adoração. Olha o quanto que ele amava. Eucana amava a sua esposa Ana mais do que tudo. E é assim que nós devemos amar as nossas esposas. A palavra de Deus lá no livro de Provérbios, o sábio vai dizer o seguinte, que a mulher virtuosa era louvada pelo marido. E o marido dizia: muitas mulheres procedem bem, são lindas, mas não há ninguém como a minha mulher. Observe bem como esses homens de Deus amavam as suas esposas. E nós devemos seguir o exemplo. Olha para você ver o quanto a minha esposa é linda. Não há mulher mais linda do que ela para mim. Nem a Gisele Bündchen é mais bonita do que a minha esposa. Aí você vai falar assim: mas o Tom Brady, esposo da Gisele Bündchen, ele não pensa assim. Eu não vou discutir com um homem que joga futebol com a bola oval. Para ele, tanto faz. Está ótimo para ele. Mas para mim, a minha esposa é a mais linda do mundo. E assim você deve fazer com a sua esposa. Elogie a sua esposa. Veja o quanto ela é linda. Porque Deus a preparou para você. Deus concedeu a você o privilégio de amar a sua esposa. Ame e siga o exemplo de Jesus, que amou a sua igreja e se entregou por ela. A igreja de Deus é comparada com a noiva do Senhor Jesus. E um dia todos nós haveremos de estar nos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Por isso, siga o exemplo de Jesus Cristo e ame a sua esposa. Por que Eucana amava tanto a sua esposa? Porque ele era um servo de Deus. Se você observar o primeiro capítulo, versículo 4 desse livro de Samuel, você vai ver que Eucana ia até o templo e ele ia para sacrificar e adorar ao Senhor. Era um homem que adorava o Senhor. Naquele tempo, a casa de Deus ainda era o tabernáculo, ainda não havia o templo de Jerusalém, mas ele descia até aquele lugar para adorar a Deus e para servir a Deus. Ana tinha um esposo maravilhoso,
que a amava porque ele era fiel a Deus, ele era um servo fiel a Deus. A Bíblia fala que nós devemos encher do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor. E quando nós observamos Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher do Espírito Santo, depois ele vai dizer que os maridos têm que amar as suas esposas. Então, ser cheio do Espírito Santo é também ser cheio do Espírito Santo para cuidar do lar e para amarmos as nossas esposas. Não adianta nada você ser o melhor pregador, o maior evangelista do mundo, se você não ama a sua esposa. O fruto do Espírito é amor. O amor verdadeiro. E se você, às vezes, não tem essa capacidade, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar para você amar a sua esposa e cuidar do seu lar. Seja um grande servo de Deus, porque só quando nós entendemos o amor de Deus que nos constrange, é que nós vamos amar também o próximo. E quem está mais próximo de nós? São as nossas esposas. Olha que maravilha! Então ame a sua esposa como servo de Deus. Aí você deve estar pensando, esposa, mas como é que o meu marido vai me amar tanto quanto Eucana amava a Ana? Esse é outro ponto que nós vamos observar. Eucana amava a Ana mais do que qualquer outra mulher. Ele amava tanto a sua esposa, porque a sua esposa Ana era uma mulher de oração. Observe bem que Ana, apesar do seu problema, ela era estéril, ela não se conformou com o seu problema, mas ela descia ao templo e orava ao Senhor, orava com grande fervor, a tal ponto do próprio sacerdote Eli pensar que ela estivesse embriagada, mas ela orava com fé, orava com fervor. Olha que mulher de oração, e ela foi atendida por Deus. Por quê? Porque era uma mulher fervorosa, era uma mulher de oração, era uma mulher de fé, que creu no impossível. E assim você deve ser, mulher. Às vezes seu marido não tem te amado tanto, você não está satisfeita com alguma coisa, você fala assim, então eu vou procurar um advogado, vou me divorciar. Não, dobre o joelho, entre em oração, peça a Deus e Deus vai converter o seu marido. Quantos exemplos a gente já viu de pessoas, de mulheres que alcançaram bênçãos através da oração. Ore, e você vai ver o quanto que o seu marido vai melhorar em todos os aspectos, em todos os segmentos da vida. Outro ponto importante que nós vamos observar na vida de Eucana. Eucana foi um homem que amou muito a sua esposa. Por quê? Porque ele era um servo de Deus, já falamos, mas porque ele também sabia entender a vontade de Deus para a sua família. Se você observar ainda no capítulo 1, versículo 23, você vai ver que quando Ana, depois de ter Samuel nascido, ela vai dizer para o seu esposo, olha, eu fiz um voto com Deus, eu assumi um compromisso com Deus e eu vou dedicar o meu filho Samuel a Deus. Aquele era o primeiro filho de Eucana com Ana, a esposa que ele tanto amava. Ele devia ter muitos planos para aquele menino, mas quando Ana disse isso, o que ele disse? Espere o menino desmamar. Era mais ou menos com 2 ou 3 anos, porque a criança deixava de ser amamentada pela mãe. E depois ele diz que se cumpra a palavra do Senhor. Olha que homem espiritual, olha que homem de Deus. Ele era um homem de Deus, por isso ele amava tanto a sua esposa e ele entendeu o plano de Deus para a sua família, para a sua esposa e para o seu filho Samuel, que seria um homem dedicado a Deus, um grande profeta, um grande servo de Deus. E você, marido, tem que entender o que Deus tem para você. O plano que Deus tem para a sua esposa, para você, para os seus filhos, enfim, para toda a sua família. E a palavra de Deus vai ser sempre cumprida. Nem sempre os planos que nós temos para os nossos filhos são os planos de Deus. Mas os planos de Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são superiores aos nossos. Deus cuida da nossa família. Deus nos ensina a amar a nossa família. E Deus nos ensina a aceitar a vontade de Deus para a nossa família. Às vezes nós estamos passando por esses momentos difíceis, mas Deus sabe por quê.
E nós temos que aceitar com paciência o que Deus tem para nós, porque Deus tem grandes planos para nós. Aí eu me lembro, quando eu ainda era seminarista, e eu trabalhava na cidade de Monte Alto. E uma vez, eu fui para a casa de um colega, e por coincidência o pai dele, que não era evangélico, ia para essa cidade. E eu peguei uma carona com ele. E então, aquele pai inconformado com o fato do filho estar estudando um seminário, ele desabafou comigo. E ele disse assim: eu queria que o meu filho se tornasse um aviador da aeronáutica. Eu queria que o meu filho, o sonho do meu para o meu filho era que o meu filho se tornasse lá um oficial da aeronáutica. Então, sempre eu tive essa mania de ajeitar as coisas, de ver o lado bom das coisas. Então eu disse para aquele senhor: olha, não tem problema, deixa seu filho estudar no seminário, deixa ele se formar, porque depois ele pode se tornar um capelão da aeronáutica, ele pode fazer um exame e ser aprovado, se tornar lá um tenente, um capitão da aeronáutica, ele pode trabalhar na aeronáutica. Não, sim, por que não? Anos depois, né, ele que concordou, falou assim: então agora eu deixo. Anos depois, fiquei sabendo que esse senhor, que não era crente, se converteu e estava sendo ordenado diácono da igreja que ele frequentava. Olha que bênção, Deus tinha um outro plano para aquela família, e aquele pai soube entender os planos de Deus. E assim, saiba entender os planos que Deus tem para a sua família, marido. Ame a sua família, porque abaixo de Deus, abaixo da salvação, a maior bênção que Deus concede a nós é a bênção da família. Sim, ame a sua esposa, mais do que qualquer outra coisa, abaixo de Deus. E finalmente, para nós concluirmos a nossa meditação hoje, Eucana amava muito a Ana, e ele recebeu grandes bênçãos de Deus. Nós falamos que Eucana, ele aceitou a vontade de Deus em dedicar o seu filho a Deus, a trabalhar na casa do Senhor e na obra de Deus, porque ele entendeu a vontade de Deus, e Deus o recompensou. Se você pegar já no capítulo 2, versículo 21, você vai ver lá que Deus deu a Ana 3 filhos e 2 filhas. Olha que família maravilhosa. Ana pediu a Deus um filho, Deus deu a ela esses filhos todos. Olha que maravilha. E Eucana também se sentiu honrado e privilegiado. Ele dedicou um filho ao Senhor e Deus o recompensou, dando-lhe muitos filhos e filhas. Uma família próspera, uma família grande, uma família abençoada, porque Deus o recompensou. Olha como Deus é fiel. Olha como Deus abençoa. Se você se dispor a cuidar bem da sua casa, a amar a esposa que Deus te deu, a amar a família que Deus deu a você e considerar tudo como bênção do Senhor, Deus vai te recompensar dando a você, não o que você quer, mas muito mais. Porque Deus sempre dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, que você, marido, possa amar muito a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Mas mesmo que você não consiga, veja o exemplo de Eucana e siga esse exemplo. Que Deus te abençoe e que Deus guarde a sua família. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.